Entre conversas e desabafos, percebemos o quanto nós mulheres temos em comum e como as conexões e trocas de experiências são importantes. Aqui conversaremos sobre conquistas, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, perrengues, tudo que tange o mundo da mulher moderna. Um papo de maneira leve e profunda para você perceber que não está sozinha. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. A nossa ideia começou depois de a gente perceber que as nossas conversas eram muito profundas e precisavam sair da nossa roda, justamente porque a gente percebeu que muitas mulheres passam pelo que a gente passa e vice-versa. Então a gente sentiu que a gente realmente precisava de um espaço para que as mulheres percebam que várias coisas que elas passam, nós também passamos e outras mulheres também passam. E aí nasceu a ideia do podcast. É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindas ao Subversivas. Como a Camila falou, né, a gente acaba trocando bastante sobre os perrengues da nossa própria vida, vida de mulher empreendedora, e a gente sentiu a diferença que faz quando estamos entre nós, com outras mulheres, conversando sobre situações em comum, e a gente resolveu trazer isso para cá, para ver se a gente consegue impactar outras pessoas, trazer outras pessoas para a discussão, porque são assuntos, né, o que a gente quer trazer para cá são assuntos muito importantes sobre o nosso dia a dia, a nossa rotina, questões que interferem, enfim, machismo, toda a situação que a gente precisa lidar no dia a dia, né, cara? E tanto que foi por isso que o primeiro episódio a gente quis chamar de Lugar de Mulher, que, enfim, é uma coisa que a gente escuta muito por aí. Então a gente resolveu escolher esse tema para aprofundar nesse primeiro episódio. Sim, esse tema vai dar introdução, né, para esse podcast. E é engraçado a gente pensar sobre lugar de mulher, porque muito se fala hoje em dia sobre lugar de mulher, mas que lugar é esse? De que lugar estamos falando, né? Porque a gente conquistou espaços, temos conquistado vários espaços, ainda bem, mas qual que é o lado ruim e o lado bom disso? Então a gente queria conversar com vocês sobre isso também. Eu acho que é importante, já que a gente está falando sobre os lugares que a gente ocupou, a gente fazer um recorte de raça, né? Acho que é o mais importante, porque eu e a Ká falamos enquanto mulheres brancas, e a gente sabe, né, apesar dos nossos muitos desafios que a gente vive, a gente sabe que os desafios são muito maiores para mulheres negras, para mulheres trans, enfim, para mães, tem todo essa interseccionalidade, né, que a gente precisa considerar, porque nós temos muitos espaços ocupados, mas sabemos que falar mulheres é uma coisa muito diversa, então existem muitas mulheres que ainda precisam batalhar muito para ocupar espaços de direito até, né, que não deveria existir essa batalha, mas enfim, só para deixar essa questão clara que eu acho que era importante de trazer. Então, lugar de mulher é onde ela quiser, mas quais são os custos que a gente tem que pagar por ter ocupado todos esses espaços, né? Esse é um ponto que a gente não escuta muito falar. A gente vê muitas campanhas, muita gente falando, não, porque as mulheres já conquistaram tantos espaços, ainda tem muitos espaços para serem conquistados, mas olha só, que guerreiras, nananã. Muita coisa mudou nas últimas décadas, a gente conseguiu entrar no mercado de trabalho, somos donas das nossas próprias empresas, mas quais são os custos que nós temos que pagar por termos ocupado todos esses espaços? A impressão que eu tenho, e na verdade é uma certeza, né, é que a gente foi ocupando os espaços e isso foi agregando cada vez mais no nosso dia a dia. Ou seja, nada foi tirado. A gente foi só foi enfiando coisa na gente, assim, pra gente fazer. Então, a gente precisa ser boa empreendedora, a gente precisa ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa. E aí que nasce aí, né, o papel da guerreira. Então, nossa, como você é guerreira. E traz uma cobrança muito forte, né, nessa questão de ser guerreira. Porque eu até entendo quem fala isso, porque, por exemplo, eu não sou mãe, e quando eu vejo uma mãe que é mãe, faz faculdade, tem a casa, né, para cuidar e tudo mais, eu fico, meu Deus, e ainda normalmente é empreendedora.
Eu fico, meu Deus, essa pessoa é guerreira, mas aí eu fico, guerreira mesmo, né? Até quando a gente precisa desse nome, né? Dessa nomenclatura como guerreira, que na verdade traz mais carga ainda. Eu acho curioso, assim, a gente pensar que, por um lado, que foi maravilhoso, né, que nas últimas décadas a gente foi sendo permitidas, pelo amor de Deus, entre mil aspas, a trabalhar, a termos mais independência, a sermos donas das nossas próprias vidas. A gente foi conquistando esse lugar com muito esforço, vários desafios, o que é ótimo, mas nós mudamos. Nós mudamos as nossas posturas, nós passamos a fazer mais coisas, a cuidar da nossa própria vida, só que culturalmente, muita coisa da sociedade em geral não acompanhou essas mudanças. Então, começando a engatinhar agora, mas ainda assim deixa muito a desejar, né? Então, conforme a gente foi arranjando emprego, conforme a gente foi tocando as nossas próprias vidas, criando nossas próprias empresas, né? Uma coisa que foi caminhando vagarosamente nas últimas décadas, os outros grupos que convivem com a gente, né? Então, marido, parceiro, família de modo geral, a sociedade, não tá nem aí. Você precisa trabalhar, você tem a sua empresa, tudo bem, só que a gente ainda espera que você seja a principal responsável pela casa e pela família. Não teve uma mudança muito grande no macro, mas teve no micro. Teve uma mudança interna entre nós mulheres, mas a sociedade, de modo geral, não mudou, não teve esse apoio, não teve esse... Basicamente, eles aceitaram, falando, tá bom, é assim agora, só que é como se você assumisse uma nova responsabilidade no seu trabalho, uma puta responsabilidade, um negócio legal, um desafio que você tá mó empolgada, só que você ainda tem que dar conta de todas as outras responsabilidades que não necessariamente são só suas. Você tem aí pelo menos mais uma, duas pessoas para dividir a carga da responsa, só que quem assume tudo é você. Elas não fazem a parte delas assim direito, né? E não à toa a gente acabou desenvolvendo tantas questões emocionais, né? Essa pressão por dar conta de tudo, essa insegurança, o cansaço extremo que muitas mulheres, muitas de nós estão vivendo. Eu acho que aí a gente coloca principalmente as mães, sejam as que trabalham, né, fora para alguma empresa, sejam as que são empreendedoras, a sensação de ser uma fraude, porque a gente tem essa pressão para dar conta de tudo, só que é óbvio que a gente não dá conta de tudo. Então, alguma coisa sempre fica um pouco mais de lado, um pouco mais precária. Muitas das vezes, uma coisa que é deixada de lado é o autocuidado, é o olhar para nós mesmas, é descansar, é fazer coisas que a gente gosta, porque tem muitas outras demandas para serem cuidadas, né? E eu peguei uma pesquisa da Sempre Viva Organização Feminista que diz que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia da Covid-19. Ou seja, já não bastasse todos os pratos que a gente tem que equilibrar, a gente já começou ou continuou, na verdade, cuidando de alguém durante a pandemia. E eu vi também que algumas pessoas que tinham ajuda de outras pessoas para dar esse cuidado para alguém, essa ajuda também diminuiu. Ou seja, mais coisa para fazer e mais demanda para lidar. E aí, como lidar, né? Muito bem o que você trouxe, né, Jana? De a gente ter essa impressão e essa crença, na verdade, de que a gente precisa lidar com tudo. Mas não dá. Não dá para lidar com tudo. As mulheres foram muito afetadas durante a pandemia, né? Teve essa questão de assumir o cuidado de pessoas da família, assumir ainda mais cargos, né, entre aspas, de cuidado. E não à toa, mais mulheres foram demitidas dos seus empregos ou precisaram pedir a conta porque não tinha como cuidar de todas essas demandas de cuidar do trabalho, cuidar da família, com criança em casa, às vezes, né, fazendo aula em casa. As mulheres negras, então, nem se fala. Mais mulheres fecharam as suas empresas do que homens, né, nesse período.
por N motivos, né? Teve a questão da economia, teve vários fatores que afetou todas as empresas, mas exatamente porque não estavam dando conta de cuidar da escola das crianças, de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar de si mesma, de toda a pressão emocional também que estava rolando durante o começo da pandemia, né? Então, todas essas conquistas que a gente teve, que a gente, pelo amor de Deus, a gente não está querendo diminuir e a gente não está criticando as conquistas que a gente teve de maneira nenhuma, né? Só para deixar isso claro. A gente conquistou mais liberdade. Hoje a gente tem o poder de decidir o que a gente vai fazer das nossas vidas, com quem a gente vai caminhar, com quem que a gente vai fazer as nossas jornadas de vida. A gente pode escolher nossas profissões, mudar de profissão, pá. Só que, ao mesmo tempo, tem tudo isso que eu e a Ká já acabamos de comentar, né? Toda essa pressão, essa ansiedade, essa sensação de que precisa dar conta de tudo e que, portanto, causa ainda mais pressão, causa ainda mais irritação e frustração, porque não tem como dar conta de tudo, né? Apesar de insistirem que é possível você acordar às 5 da manhã, meditar, tomar um excelente café da manhã, fazer exercícios, preparar as coisas das crianças para levar elas para a escola e trabalhar o dia inteiro, que nem uma mulher muitíssimo bem sucedida e produtiva, sair do trabalho, pegar as crianças, tomar banho, fazer a janta e ir dormir pleníssima, pronta para o próximo dia, né? E ainda estudar no meio tempo, porque você não pode parar de estudar. E aí isso é impossível, né, gente? Quem que dá conta de fazer tudo isso? Foi criada a imagem da Mulher Maravilha, a mulher guerreira em cima disso tudo, mas a mulher guerreira nada mais é do que uma mulher que está exausta, física, emocionalmente, mentalmente. Tudo que ela queria é se esconder do mundo numa caverna e ficar lá tomando seu vinhozinho, assistindo seu Netflix e descansando, tendo um momento de paz. Eu estava rindo aqui porque eu lembrei muito de das primeiros jornais que surgiram para a mulher, né? O primeiro jornal que surgiu para a mulher, ela ensinava culinária, ensinava como a mulher pode ser uma boa dona de casa. Então, ensinava tudo isso. Então, você imagina, você pega os filmes antigos até, né? A mulher que dá conta de tudo dentro de casa. E aí foram surgindo outros papéis, graças a Deus, né? Que agora a gente é empreendedora e a gente conquistou vários espaços. Mas é interessante a gente perceber que isso é muito cultural, não é uma coisa que surgiu assim, do nada, e não vai ser do nada que vai acabar. Né? É uma coisa que realmente a gente tá crescendo, amadurecendo para isso. Esse espaço aqui, né, conversar com a outra, a gente poder debater sobre isso já é super um ato político, porque a gente precisa disso também. Então, eu acho que a gente tem que valorizar também esses espaços, começar a conversar com outras mulheres, porque eu acho que esse espaço é bem importante. Sim. Uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu até comentei com a Ká, né, aqui fora do podcast, eu tenho pensado muito a respeito, uma coisa muito sutil, mas que, para mim, colabora muito para esse nosso cansaço, além de várias outras questões externas, que é o estímulo que outras mulheres, né, que já estão num patamar acima, por assim dizer, que, enfim, são as mais consideradas mais bem-sucedidas, já tem uma empresa maior, coisas assim, e até outros homens que pregam pela igualdade. Não vou nem questionar isso, tá? Não estou falando que é falso, mas eu escuto muito essa questão motivacional, né, de que não, lugar de mulher é onde ela quiser. Vai, mulher, continua batalhando, conquistando seus espaços. Vocês precisam crescer dentro das empresas e conquistar mais espaço no mercado de trabalho e encarar todos os desafios, porque vocês são sensacionais e pá. Eu acho isso uma coisa tão vazia, por um lado, porque, se você olhar por certo ângulo, isso é motivacional, você está incentivando outras mulheres a seguirem seu próprio caminho, a darem a cara a tapa, né, a irem para a arena. Só que, por outro lado, de novo, está colocando toda a responsabilidade por isso nas nossas costas.
É óbvio que se a gente quer crescer, a gente tem coisas que a gente quer conquistar, a responsabilidade é nossa. Por ir atrás, por estudar, por ver o que precisa ser feito, a responsabilidade é nossa. Só que quando a gente fala de uma questão dos espaços que a mulher ocupa e das responsabilidades que são esperadas, né, que a gente cumpra, que nem o que a gente comentou, da família, da casa, de outros papéis, isso não é... Isso é uma questão social. É muito mais no macro, nós internamente, entre o que a gente precisa fazer enquanto mulher. Porque o que a gente precisa fazer, a gente já está fazendo. A gente está brigando por cargos maiores dentro das empresas. A gente está trazendo esse debate para a mesa, sabe, publicamente. A gente tem cada vez mais mulheres querendo conversar a respeito disso. O que precisa ser feito, a nossa parte, a gente está fazendo. A gente está indo para a faculdade, a gente está estudando, a gente está se desenvolvendo até mais do que os homens, né? Só que a parte que efetivamente faria a diferença para essa igualdade de gênero, para que a gente sofresse menos nessa batalha, para que não fosse uma batalha, né, por assim dizer, não está sendo feita. Então, tá bom, por exemplo, né, os homens que eu vejo lutando pela igualdade, incentivando mulheres a crescerem. O que será? Eu fico me perguntando o que eles fazem na prática. Será que, se eles forem casados, né, com outras mulheres, será que eles fazem minimamente a parte deles dentro de casa? Será que eles assumem mais responsabilidade para eles se eles veem que a mulher está sobrecarregada? Como seria de se esperar se fosse o contrário? Isso é super comum. O homem está sobrecarregado no trabalho, a mulher assume mais coisas dentro de casa, mesmo que ela também trabalhe. As empresas que fazem esse incentivo, sabe? O quanto que a gente vê no mercado de trabalho, das grandes às pequenas empresas, das políticas internas de dar o mesmo salário, de não fazer essa diferenciação por gênero, de que o homem ganha mais do que a mulher, apesar de terem as mesmas funções. Será que eles estão promovendo mais mulheres, ou pelo menos um nível relativamente igual? A gente não tem políticas públicas que facilitem, né, que pelo minimamente ajudem a gente nessa caminhada. Não tem nenhuma legislação que proíba essa diferença salarial. Tem toda a questão do acesso às creches para as mulheres que trabalham e precisam cuidar dos filhos. Enfim, tem muita coisa que precisa mudar na sociedade em geral, na nossa política, na nossa legislação, que colaboraria muito para que a gente conseguisse, para que a gente continuasse ocupando esses espaços, que é o que as pessoas incentivam, né? Então isso é uma coisa que me incomoda, porque como muitas outras coisas na vida, na sociedade, isso é considerado uma responsabilidade única e exclusivamente nossa, como se não tivessem problemas socioculturais que causassem essas nossas dificuldades, né? E eu peguei aqui alguns dados importantes para a gente ver como que a gente ainda está caminhando com passos de formiga, né? Em 1827, as mulheres foram autorizadas a ingressar nos colégios e a estudar além da escola primária, ou seja, a gente está falando de 195 anos. O voto, fazem 90 anos o primeiro voto, né? E 16 anos da Lei Maria da Penha. E esse ano a gente teve o projeto de lei aprovado para a distribuição de absorventes às mulheres de baixa renda. Na verdade, foi uma conquista, né? A gente teve um probleminha aí no meio do caminho, mas deu tudo certo. Então, realmente, são coisas muito novas a gente pensar, né? A gente está falando 90 anos que a gente vota a primeira vez. Então, realmente, a gente precisa ocupar esses espaços, mas com a certeza de que realmente não é responsabilidade total nossa, mas, ao mesmo tempo, como equilibrar isso, né? Como não fazer com que as crenças de outras pessoas façam que a gente pare. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, né, Jana? Dessa questão de como as crenças de família, as crenças de amigos, as crenças externas também viram as nossas crenças e nos param. E aí faz com que a gente não consiga dar esses passos, né, tão importantes para a nossa vida, ir atrás dos nossos sonhos, crenças em relação a dinheiro, que eu não sei vocês, mas eu acho que 90% das pessoas têm uma crença em relação a dinheiro, crença negativa em relação a dinheiro,
E isso atrapalha muito, porque a gente tem os nossos sonhos, faça lá o nosso fundo nossa reserva de emergência, enfim, crie realmente uma vida que faça sentido para a gente. Eu acho curioso esses dados que você trouxe, Cá, porque, putz, historicamente, né, socialmente falando, 90 anos, que é que eu estou puxando o dado mais antigo, né, que foi quando a gente teve a possibilidade do primeiro voto, historicamente não é tanto tempo assim. Só que, por outro lado, para nós, 90 anos é muito tempo. Então, acho que lá depois da década de 40, década de 50, nós mulheres fomos avançando a ritmos mais rápidos e questionando e nos rebelando em diversos fatores. E a sociedade, enfim, não acompanhou, as pressões continuaram as mesmas, toda essa pressão externa, né, que nem a Camila comentou, reforça e coloca dentro de nós uma série de crenças de que nós temos que ser perfeitas, nós temos que dar conta de tudo, a gente precisa ser profissionais excelentes e conquistar cargos maravilhosos e termos empresas de sucesso, ao mesmo tempo que cuidamos muito bem dos nossos filhos, ao mesmo tempo que cuidamos muito bem das nossas casas, e sem deixar, isso, né, é menos falado, só que isso ainda é colocado, sem deixar nós mesmas de lado. Só que quando falam isso, tipo, ai, você não está se cuidando direito, não estão falando sobre você tá bem? Você está descansando? Você está se alimentando bem? Você está se cuidando? Não, querem dizer do tipo, nossa, mas você tá com uma cara de cansada, você não passa mais maquiagem, você não se cuida, nossa, mas você engordou, você não tá mais se cuidando. É esse tipo de cuidado, é o cuidado de de estarmos aparentando, estarmos perfeitas, né? E isso só aumenta ainda mais a nossa insegurança de ter que lidar com esses julgamentos externos. E aí a gente começa a parar para pensar, né, que, ok, já que a gente está falando sobre lugar de mulher, um dos nossos objetivos aqui hoje é entender o nosso lugar dentro da nossa vida. O quanto de espaço a gente se permite ocupar dentro da vida que a gente vive, sabe, com nós mesmas. Não sei se isso ficou muito claro, né, mas para pensar como e onde você está dentro da sua própria vida. Porque a gente vai tendo tantas coisas e tantas demandas que é muito fácil a gente acabar indo para o automático de fazer o que as outras pessoas esperam que a gente faça, de ir fazendo as demandas que a gente sente que tem que fazer, as responsabilidades que a gente tem que cumprir. E a gente não para pensar onde eu queria estar agora? O que eu gostaria de estar fazendo na minha vida? Como que eu estou me tratando? Como que eu estou me cuidando? É parar para pensar como que a gente vai continuar ocupando esses espaços e ocupando novos espaços se a gente às vezes não consegue abrir mão de uma série de coisas que a gente não precisaria assumir para nós mesmas, né? Então a gente poderia deixar de lado a opinião dos outros, o julgamento dos outros, porque eles vão falar de qualquer jeito, né? A gente poderia começar a se priorizar um pouco mais e a priorizar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. Só que às vezes é tanta coisa para dar conta na nossa vida que a gente não tira nem tempo para pensar a respeito disso, né, Cá? E essa sobrecarga tá tão natural pra gente que a gente nem percebe que os sonhos que a gente vive muitas vezes não são nossos, eles são de outras pessoas. E aí, para a gente sair desse automático, também é muita terapia, né, Jana? Porque a gente realmente precisa pensar, bom, beleza, isso é realmente meu? Porque aí a gente precisa estabelecer limites também, né? E como é difícil estabelecer limites, pensando em tudo que a gente trouxe, né? Pensando que a gente foi criada para cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Como falar não em todo esse cenário em que a gente tem isso na cabeça de que é nossa missão fazer isso. Na verdade, não necessariamente precisa ser. Na verdade, é uma escolha. A gente não está aqui falando que é errado ser mãe ou não é errado, enfim. É uma escolha. E a gente precisa que essa escolha seja tomada não automaticamente, não porque te falaram que você precisa ser dessa forma, e sim porque é sua vontade. E aí, né, como eu falei, é uma terapia a gente realmente sair da caixinha,
sair da caixinha em que nos colocaram para a gente realmente pensar sobre isso. Não, isso realmente faz sentido para mim e isso não faz. Então, essa reflexão que a Jana trouxe, né, de como está a sua vida hoje, né, tá fazendo sentido com o que você quer construir, não está fazendo sentido. Eu acho que é muito importante, assim, que a gente pense realmente nisso, para que aí sim a gente pense, ah, não, beleza, eu quero ser empreendedora, eu quero ficar na CLT mesmo, porque é isso, né? Aí eu vou usar o exemplo do empreendedorismo. Se você é uma pessoa que está muito na internet, o lance é ser empreendedora. Você precisa ser empreendedora, né? De você fazer seu horário, você ter liberdade geográfica. Eu particularmente amo, a Jana também, mas isso não é uma coisa que é regra, que todas as mulheres precisam ser empreendedoras. Isso é uma coisa que você precisa sentir se faz sentido para você, né? Então, é sair um pouquinho disso, né? Ah, então todo mundo está falando que eu preciso seguir esse caminho. Não precisa ser bem assim. É exatamente isso. Isso é uma coisa que eu e a Ká falamos muito, 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 muito no nosso trabalho. É você criar um caminho, uma vida que faça sentido para você. É curioso assim a gente pensar que para que isso aconteça, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a questionar a vida que você leva, a sua rotina, as suas crenças, os seus valores, as pessoas com que você convive, enfim, começa a questionar. Não vou colocar tudo assim de uma vez, né? Mas começa a questionar pelo menos as coisas que você se sente levemente incomodada. Sabe aquela coisinha assim bem no fundo, assim que você fala, não sei se isso tá certo, não sei se eu tô feliz com isso, sabe? E eu sei que é difícil, e que nem a Ká comentou, terapia é maravilhosa, essencial nesse processo. Amamos. Porque a gente não aprendeu a questionar, né? Não era. E eu e a Ká, que somos de gerações um pouco mais novas, já não tão mais novas assim, né? Enfim, somos millennials. Mas acho que a partir da nossa geração já foi um pouco mais fácil, mas enfim, é isso que a Ká comentou. Desde sempre as mulheres aprenderam de que o nosso papel é deixar o outro feliz, é procriar para garantir a sobrevivência da espécie, assim, friamente falando, e fazer atingir as expectativas da sociedade, deixar o nosso marido feliz e a casa bem cuidada. A gente não aprendeu a questionar. Eu sempre fui, a Ká, eu não sei, mas desde criança eu sempre fui irritantemente questionadora. Os perrengues que eu causava na sala, na família, desde sempre. Então, isso para mim sempre foi muito natural. Apesar de eu ter uma parte da minha família meio questionadora, meus pais e outras pessoas mais próximas sempre foram mais tranquilos, né, nesse ponto, mas a gente sabe que ainda tem um conservadorismo muito grande no Brasil, nas nossas famílias, sobre tá bom, você, mulher, pode ir, você precisa estudar, você precisa arranjar um emprego, né, porque precisa ganhar dinheiro, mas é isso, como assim, você não vai casar? Nossa, mas você já tem 25 anos e você não vai casar? Mas você não vai ter filho? E aí, o filho vem quando? O primeiro filho vem quando? E o segundo filho? Vocês não vão ter outro filho? A cobrança nunca para. Sempre tem uma coisa que você precisa conquistar. Exato! E a gente, assim, se você tá muito no automático, você não questiona, você acha que você nem pode questionar. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser meio polêmico, né? Mas enfim. Quantas mulheres, quantas famílias, né, casais e tal, tiveram filho ou filhos, né? Enfim, e depois se arrependeram. Tipo, morre de amores pelos filhos, não é isso que estamos dizendo, mas fala, putz, cara, esse papel de ser mãe não é muito para mim. Eu não tenho saco para ficar dedicando exclusivamente todo o tempo da minha vida para uma criança, por mais que eu ame meu filho de paixão. É uma coisa que a gente não vê muito, porque as mulheres que falam, que se abrem sobre isso, são muito julgadas, mas que acontece pra caramba, porque, tá imposto. Como assim vocês não vão ter filhos? Eu sou uma mulher que não quero ter filho, e agora acho que a família já se resignou, já aceitou, já desistiu, mas por muitos anos eu ouvia uma pessoa sempre papapá, né? Mas
vocês não mudaram de ideia? Quando a minha sobrinha nasceu, você não se empolgou de ter um filho agora que sua sobrinha nasceu? Nossa, mas você não se sente muito egoísta? Muito insensível? A gente não para pensar nas coisas, né? E isso dificulta muito a necessidade que a gente tem de questionar os padrões, de questionar as caixas que a gente foi colocada, né? E enfim, tem toda essa pressão do externo que dificulta um pouco, e por isso que a terapia é tão importante. Porque por ser um espaço seguro para a gente fazer esses questionamentos e aprender a lidar com essa encheção de saco do lado de fora. Sim. Já falando um pouco, respondendo essa pergunta, eu não lembro de ter sido muito questionadora, porque eu era muito quieta. Eu sempre fui muito tímida. Mas eu sempre vivi, assim, eu nasci, na verdade, rodeada de livros. Então, a minha mãe, ela trabalhava numa livraria, numa papelaria. Então, eu lembro, tipo, todo ano ir para a Bienal, sempre ter livro em casa. Então, isso ajuda muito a questionar, né? Então, Sim. realmente, a educação é aí a porta necessária e principal para que você questione. Uma coisa que eu queria falar aqui, ouvindo você falar, é da intuição, né, Jana? Porque eu acho que muito disso, porque você falou assim, escuta aquela vozinha. É a intuição, gente. Mas o que acontece? A gente quer coisas práticas. A gente ouve a voz e fala, não, mas por quê? Por que essa voz está me falando isso? Não tem lógica nenhuma. A gente quer buscar lógica, né? Muito por conta da sociedade em que a gente vive, né? Que precisa dessa coisa racional e prática e tudo mais. E, na verdade, a gente vai deixando a intuição para lá, né? A gente vai deixando uma coisa que deveria ser natural e acaba não sendo mais, porque a gente fecha os olhos e a gente fica procurando essa coisa racional. Eu não sei de vocês, mas comigo já aconteceu muito de eu escutar a intuição, mas não levar tanto em conta, e aí acontece alguma coisa, eu falo, putz, tá vendo? Olha lá. Ai, gente, sim. Eu acho curioso, Ká, que pelo menos comigo, né, isso acontece, e eu já vi com outras mulheres também, que eu escuto a minha intuição. Eu sei que ela tá lá falando alguma coisa, mas eu finjo, tipo, eu não quero prestar atenção, eu não quero ouvir, eu finjo que ela tá lá quietinha. Porque se eu prestar atenção no que ela tá me dizendo, eu não, assim, não tem outra escolha se não seguir o que a minha intuição tá dizendo. E isso muitas vezes pode me levar para ter que tomar uma decisão difícil, ir para um caminho desconfortável, ir para alguma coisa que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não quero fazer, eu não quero ter que lidar com isso agora. Então, e eu acho que assim, quando uma mulher não entrou tão profundo nesse processo de autoconhecimento, de olhar para si, de se permitir sentir o que está sentindo e tomar as próprias decisões e seguir o próprio caminho, isso fica ainda mais complicado. Porque imagina, tem aqui a cena de uma mulher que está casada, extremamente infeliz no casamento, e a família, o cara, pressionando, porque não, queremos ter filho, e ela sabe que se ela se divorciar, se ela largar o marido, a família vai pesar, sabe? Uma família mais conservadora, vão encher o saco, eles vão falar. Às vezes a questão com o marido vai ser mais complexa ainda, principalmente se a mulher não trabalha. Eu fico pensando nisso, sabe? Às vezes é mais confortável você fingir que a sua intuição não está falando nada, porque você seguir a sua intuição vai ser um desafio que muitas vezes a gente sente que não vai dar conta. É complexo isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. E como a Ká comentou, além da terapia que a gente já conversou, gente, educação liberta. Então, mesmo uma educação, não estamos falando aqui só de uma educação formal, tipo, vai para a faculdade, vai fazer um curso, sei lá, mas conhecimento sobre si mesma, conhecimento sobre como outras mulheres vivem a vida delas. Porque muitas vezes, quando a gente conhece realidades diferentes das nossas, a gente descobre que, tipo, putz, é possível viver desse jeito, né? É possível fazer isso que eu quero fazer. E não só possível, mas assim, é permitido, é válido.
pode ser que não seja permitido, entre aspas, no seu ciclo, no núcleo que você vive com as pessoas próximas, mas de modo geral, sim, o que você está sentindo é válido, o que você quer fazer, você pode fazer. Você pode seguir o seu próprio caminho, tendo em mente de que terão desafios, de que vão ter coisas que você vai ter que lidar, só que quando você para se conhecer melhor, para entender mais sobre si, para entender mais sobre autoconhecimento, gente, isso traz um poder muito grande, sabe, para nós mesmas, para tudo que a gente quer fazer, traz mais confiança e ajuda a gente a entender do que a gente é realmente capaz, né? Sim. Também vem muito a questão de merecimento, né? A gente saber que a gente merece o que a gente quer. Porque às vezes é isso, né? A gente tem tantas coisas. Ah, eu preciso isso, preciso daquilo, e a gente esquece que, na verdade, a gente merece ser feliz. Independente se tendo filho ou não, sendo empreendedor ou não. Então, quando você me fala, né, sobre essa questão de quanto é importante esse autoconhecimento, é também você descobrir as coisas que você merece, para que você também se permita ouvir mais a intuição, ouvir também seu lado racional, porque ele também é importante, né, na medida do equilíbrio aí entre os dois, mas ir percebendo, né, como essas coisas são importantes para que você realmente encontre o seu próprio caminho. E aí, Jana, você falou assim que quando para a pessoa que também não está no autoconhecimento, para ela talvez seja mais difícil escutar a intuição, eu concordo discordando. Por quê? Por quê, amiga? Porque eu estou no autoconhecimento, sei lá, faz muitos anos já, né? Mas eu acho que em alguns momentos, quando a gente está muito no autoconhecimento, a gente fica muito, ai, por que que eu tô sentindo isso? Tipo, questionadora, o que é bom, mas ao mesmo tempo, Sim. a gente fica muito, por que isso, por que aquilo, porque. E a gente não se permite relaxar e A gente escutar. questiona demais, né? Exatamente, Ou é 880, assim. exatamente. Então, às vezes, sei lá, você tá no automático e não questiona nada, que nem a Jana falou, o quanto se questionar é importante. Mas aí, quando você está no autoconhecimento e você trabalha com isso principalmente, porque aí você fica, tipo, 24 horas no autoconhecimento, você fica questionando tudo. E aí você para de ouvir a intuição porque você está muito no outro automático, né? No automático de Uhum. refletir, de questionar e de não relaxar. Exato, sim, realmente isso faz muito sentido. Faço muito, inclusive. Pois é, também, amiga. Por isso, quando você falou, eu falei, eu acho que antes eu escutava mais a minha intuição do que agora. Ai, capaz, viu? E aí, assim, puxando um pouco, né, usando essa questão da intuição que a Ká comentou, é muito importante a gente começar a se permitir a escutar aquela vozinha, principalmente aquela vozinha lá no fundo, que faz você sentir que, meu, isso aqui vai dar merda. Isso aqui tem alguma coisa de errado nisso aqui. Porque se você sente que tem alguma coisa que não está certa, é porque não está certa. Às vezes é neura? Ok, às vezes é neura. Mas na maioria das vezes não é. Escuta, e se for neura, beleza, vida que segue, sabe? Mas vai dar uma olhada, sabe? E aí, puxando nessa questão da autoobservação, que é muito importante, do questionamento e do próprio autoconhecimento, né? Puxando um pouco com o que a gente estava falando no começo, quando a gente entra nesse caminho, e aí eu não estou falando desse exemplo que a Ká deu, que aí a gente acaba questionando coisa demais, vamos falar assim de um nível ideal, de um nível saudável de autoconhecimento, a gente fica um pouco mais fácil da gente se pressionar menos, da gente se importar menos com o que os outros vão dizer. Tem a Brené Brown, se você não conhece, pesquise, ela é maravilhosa. Ela trouxe uma frase no livro dela que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que eu não lembro exatamente como era, mas era algo mais ou menos assim, né? Ela fala muito da arena. Então, é para a gente se imaginar que a partir do momento em que a gente está se permitindo ser vulnerável, que a gente está se permitindo construir a vida que a gente quer, a gente está dentro de uma arena. A gente entrou no campo, sabe? Para seguir o jogo. Meu, eu tô aqui na determinação, vamos lá.
E aí ela pede pra gente questionar, fala, você vai mesmo escutar as críticas e o julgamento e as opiniões de quem não tá na arena? De quem tá lá na arquibancada, sem ter a coragem de fazer a mesma coisa que você fez? E, gente, isso para mim mudou muita coisa. Eu não vou dizer assim, eu estaria mentindo se eu falasse que eu não ligo para o julgamento dos outros, de jeito nenhum. É claro que me pega, é claro que me incomoda, mas eu fico sempre nessa reflexão, falar, quem que é essa pessoa para estar me julgando? Ela está aqui tentando criar a própria empresa? Ela sabe os desafios que eu passo? Não sabe. Ela não sabe o que eu vivo, ela está me julgando por causa de uma fatia, de um recorte que ela percebeu, que ela pegou. Ela não está na arena, ela não está vivendo a minha vida. Então, o julgamento dela é dela. Eu não tenho controle sobre o que ela vai pensar e sobre o que ela vai dizer de mim. Mas eu tenho o controle de não me permitir parar por conta do que ela disse. Eu não quero dar esse poder para a pessoa, sabe? Do que ela disse, me jogar para baixo. Não vou dar essa autorização para ela, não vou dar essa permissão. E isso só veio depois de muito questionamento, depois de muito trabalho interno, depois de muito autoconhecimento. E isso vai fazendo você se observar outras coisas, né? Que foi o que eu falei da pressão por dar conta de tudo, por exemplo. Depois de você muito se observar, depois de você questionar as coisas ao seu redor, você começa a entender, isso aqui, essa pressão, ela não é minha. Esse sentimento, essa crença, isso não é meu. Estão me pressionando para manter porque a casa está super bagunçada, eu não moro sozinha, a responsabilidade não é só minha. Eu não consegui aquela promoção na empresa, será que é porque eu não sou boa o suficiente mesmo e que eu preciso me desenvolver profissionalmente? Ou será que teve alguma preferência porque foi aquele meu colega homem que foi promovido? O que será que causou essa não promoção, sabe? É importante a gente refletir, claro, porque existem casos em que a gente não estava preparado o suficiente, que o nosso resultado não foi bom, mas é muito importante a gente prestar atenção para discernir uma coisa da outra. E, por favor, assistam o documentário, não, a palestra da Brené Brown, que está no Netflix. Pelo amor de Deus. Eu já assisti 500 vezes, em breve assistirei de novo, porque é isso, né? Eu tô sentindo de assistir de novo já. E o termo arena também mudou muito para mim, mudou muito minha mentalidade e a maneira como eu enxergo as coisas, né? Porque, como a Jana falou, quando você tá na arena, você é sinal de que você está no campo de batalha mesmo, você está vivendo a vida que você quer, ou pelo menos você está no caminho disso. E aí você está suscetível, você está vulnerável. E claro, né, dá medo, dá muito medo. Muito medo. Muito medo. Porque quando você está na arena, é isso que a Jana falou, você está suscetível a coisas boas, mas também a julgamentos. Mas são julgamentos de pessoas que não necessariamente estão na arena com você. Então, realmente, eu acho super importante filtrar essas coisas que a gente recebe do externo. É uma frase que os famosinhos falam que, cara, eu tô rindo muito aqui porque eu esqueci a frase exatamente, mas é mais ou menos isso. Não ouça, cuidado com as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Sim. Exato. Porque como que vai vir crítica construtiva, gente? Não é só... para mim, assim, isso é veneno puro. Gente que gosta de dar opinião na vida dos outros. E me irrita. Porque aí você fala, não, mas eu estou querendo te ajudar. Será mesmo? Essa crítica realmente está sendo construtiva para mim? Tanto que na palestra da Brené Brown, ela fala de vulnerabilidade, ela super defende a vulnerabilidade, mas ela fala que a vulnerabilidade não necessariamente é você ser vulnerável com todo mundo, de você contar a sua história de vida para todo mundo. Justamente por isso, porque tem gente que vai vir e vai falar merda. Essa é a real. E aí, isso, gente, já que a gente está falando sobre se permitir questionar, vale também, e não é uma coisa fácil, mas vale também questionar as pessoas que estão ao seu redor. Porque, infelizmente, muita gente, e aí eu falo família, colegas de trabalho, colegas de lugares que você frequenta, amigos, parceiros, enfim, pegue aí a tua rede de relacionamentos.
infelizmente, tem muitas pessoas que acabam mais te colocando para baixo do que te ajudando a crescer, sabe? Do que te apoiando, te acolhendo. São essas pessoas assim que só sabem criticar, só sabem te julgar, só sabem questionar tudo que você está decidindo de fazer de bom pela sua vida, sabe? E por isso que é muito importante você começar a questionar também o quanto vale a pena você manter essas pessoas na sua vida. Eu sei que em alguns casos é complicado, porque essas pessoas podem ser nossos pais, né? E existe um carinho, um amor muito grande, só que rola esse peso, né? Então, beleza, não é necessariamente cortar todos os vínculos e nunca mais olhar na cara dessa pessoa, mas que nem a Ká falou sobre não se colocar como vulnerável para qualquer pessoa, né? Então, talvez mudar a forma como você se relacione com essas pessoas, não permitir que elas tenham uma participação tão grande na sua vida, e buscar pessoas, né, e buscar uma rede de apoio, principalmente de outras mulheres. Buscar pessoas que entendam como você está se sentindo, que tenham vivido isso na pele, que possam te dar o apoio e o acolhimento e a ajuda que você precisa, que você quer, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, Cado, nos nossos trabalhos, de, procura ajuda de outras mulheres, sabe? Procura o apoio de outras mulheres. É muito importante a gente desenvolver uma rede de apoio, a gente ser uma rede de apoio para outras mulheres. Isso, assim, tem tudo a ver com o tema desse episódio, que é lugar de mulher, porque a gente começa a entrar no ponto de sororidade, né? A gente passou muito tempo aprendendo a sermos rivais, a competirmos umas com as outras. A gente foi colocada nesse lugar de que mulher é falsa, de que não vale a pena a gente se relacionar com outras mulheres. E eu acho que esse é um lugar que já passou da hora da gente ocupar, sabe? Esse lugar de parceria. Não quer dizer que você precisa ser amiga de todas as mulheres, inclusive daquela que te põe para baixo, né? Óbvio. Mas de não se separar de outras mulheres apenas por serem mulheres. Acho que esse é um ponto crucial para o nosso episódio, que é ocupar esse lugar de rede de apoio para outras mulheres, de estar ao lado de outras mulheres e de buscar esse tipo de ajuda. Eu acho que a palavra do nosso podcast, na verdade, nesse episódio, é questionar. Porque uma coisa que a Jana trouxe, né, dessa questão de não rivalizar com outras mulheres, para mim é muito questionamento. Pelo menos para mim, assim, meio que diariamente, porque não somos seres evoluídas totalmente, estamos aqui para entender. Até porque se a gente fosse, não estávamos mais aqui. Pelo menos é isso que eu penso. E aí, assim, questionar por que a gente está pensando aquilo de outra mulher. Porque às vezes são pensamentos automáticos. Por quê? Porque a gente é educada para ser rival, a gente é educada para, tipo, ridicularizar, às vezes, outra mulher. Então, por que a gente está pensando aquilo, né? Como eu falei, por exemplo, um exemplo, né? Às vezes uma mulher passando com uma roupa que você não gosta. Aí a primeira coisa é pensamentos que não tem nada a ver. E aí você se questiona, por que eu estou pensando dessa forma? Então, por isso que eu falei, né? O questionamento realmente está vindo muito nesse episódio, mas eu acho que é o primeiro passo realmente para você perceber se isso faz sentido para você ou não. E aí, puxando para a rede de apoio, eu acho que ela é importante, pelo menos no primeiro momento, principalmente para você perceber que não é só você que passa pelo que você está passando, que você realmente não está sozinha, independente qual seja a situação ou o que você está passando hoje. Bom, gente, então acho que com tudo isso que a Ká trouxe, a gente pode chegar à conclusão de que lugar de mulher é ao lado de outras mulheres, não é mesmo? Para fazer um resumo, esse foi o primeiro episódio, a gente já está aqui há um bom tempo, e se deixar eu e a Camila falando, gente, não termina mais. A gente vai ficar aqui até amanhã. Um resumo do que a gente conversou até agora. O lado ruim e o lado bom de todas as conquistas que a gente teve até agora. Então, tivemos mais liberdade, temos mais independência, ganhamos o nosso próprio dinheiro. Por outro lado, temos muitos mais pratos para equilibrar, temos muito mais responsabilidades. A sociedade não acompanhou o nosso ritmo, então a gente se sente muito pressionada, nos sentimos exaustas, enfim, estamos cansadíssimas.
E eu acho que é importante a gente parar para pensar também na questão do externo. Isso é uma coisa que eu e a Ká podemos, enfim, aprofundar em outro episódio, mas parar para refletir o quanto você realmente ainda precisa se esforçar mais para conquistar novos espaços e o quanto não é o fora, não são as empresas, não é a falta de políticas públicas bem estruturadas que prejudicam, né, que dificultam esse caminho, que dificultam essas conquistas. E chegando no ponto principal, a questão do autoconhecimento, a questão de você se permitir questionar as coisas ao seu redor, se permitir escutar a sua intuição, para que dessa forma você se conheça melhor, você entenda o que faz sentido na sua vida, o caminho que você quer seguir, a vida que você gostaria de levar, apesar dos desafios e da complexidade que isso vai trazer também. Então, para encerrar esse episódio, eu quero deixar uma pergunta. Eu e a Ká queremos deixar uma pergunta para vocês refletirem. Quais lugares na sua vida, quais lugares que você ocupa hoje na sua vida, e por lugares pensa, pode ser a sua carreira, o cargo que você ocupa, o seu papel como filha, o seu papel como esposa, mãe, dona de casa, qualquer outro papel. Que lugares que você ocupa que não fazem mais sentido para você? Que não estão alinhados com a vida que você quer levar, com a mulher que você é hoje. A gente vai ficar muito feliz se você quiser trazer essas respostas para a gente nas nossas redes sociais. A da Camila é @despertamulher, a minha é @janaínavmarim, com N de navio no final. E com isso a gente se despede do nosso primeiro episódio do Subversivas. Eu particularmente estou muito feliz, muito orgulhosa e muito grata por todo mundo que escutou a gente até aqui, até agora. E é isso, gente. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, estou muito feliz também, muito grata. Por mim também, né, gente? Vamos ser gratas por nós mesmos. Sim, vamos nos orgulhar do que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? Exatamente. Pela Jana, né, por essa parceria e por vocês estarem aqui nos ouvindo, e aguardem os próximos episódios. Sobe a vinheta.